curvar sua cabeça para que fazemos uma oração aqui rápida e sincera diante do Senhor? O Pedro vai ajeitar aí o fundo musical para nós, hein? Pai, nessa noite nós queremos bendizer o Senhor. Nós já te exaltamos através das canções e queremos agora ouvir uma palavra que toque ao nosso coração. Então nessa noite nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de forma perceptível, que possamos crescer no conhecimento, no entendimento da Tua palavra. Estamos aqui nessa noite hoje para poder aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, então fale ao nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos crendo que o Senhor atende pedidos, que o Senhor responde a oração do justo, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Meus amados, eu quero dar continuidade à série de mensagens que nos foi proposta durante esse tempo, desse mês, e a primeira série de mensagens que a gente ministrou na igreja, com o tema às vezes, o primeiro foi a dor nos ensina a valorizar a alegria. Quem estava aqui? Às vezes a dor nos ensina, olha lá, algumas pessoas estavam aqui. O segundo foi, às vezes dá errado quando você faz tudo certo. Quem estava aqui nessa? Foi domingo, acho, passado. E hoje eu quero dar continuidade com vocês, ministrando essa mensagem, com o tema às vezes, né? E o tema de hoje é: o sucesso vem após inúmeros fracassos. Fala assim com o seu irmão do lado: sucesso vem após inúmeros fracassos. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu estou com um tempo bom aqui, então vai dar tempo de eu ler com vocês alguns versículos bacanas, para que possamos entender um pouco mais aqui. Então Mateus, está um pouquinho alto, Pedrão. Mateus capítulo 14, versículo 22, vai retratar de um acontecimento, um episódio em que o homem de Deus ele acaba fracassando na sua falta de fé. E esse personagem que nós podemos ver aqui é Pedro, o apóstolo, o chamado por Jesus. Todo mundo encontrou, queridos? Mateus capítulo 14, versículo 22 diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante deles para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Lembra desse episódio que Jesus manda os discípulos ir na frente? Pois é, há muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Versículo 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo então quem, queridos? Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Interessante que ele fala que Senhor, né? Não fala o nome de Jesus. Se é Jesus, não, ele fala se é Senhor. Se pode, tem poder para fazer isso. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O que aconteceu no versículo 30? Reparando, tirando a sua atenção, o seu foco, reparando porém na força do vento, ele teve o que, queridos? Medo, receio, natureza humana sendo demonstrada. Ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, esse primeiro episódio que eu vejo com vocês, eu vejo uma atitude, uma ação em que Pedro não foi bem sucedido. Ele começa bem sucedido, andando sobre as águas, mas com o passar do tempo ele começa a reparar com a agitação do vento, do mar, e ele então perde o foco de Jesus. Então ele começa a submergir. E a oração de Pedro é até interessante, né? Porque ele clama em poucas palavras: Senhor, salva-me. E aí Jesus então estende as mãos para Pedro, pega ele, levanta ele e leva ele para a poita do barco. Então, nesse primeiro episódio nós vemos aqui Pedro fracassando quando foi andar sobre as águas.
Nós podemos citar também quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Lá na frente Jesus corrige ele e faz ele confessar 3 vezes que ele tinha que arrepender da sua atitude. Ele então fala arrependido. Então você vai vendo episódios em que Pedro, que é um cara que caminha com Jesus, ele fracassou. Mas também nós percebemos que depois lá na frente, Pedro ele é bem sucedido nas suas atitudes. Vai comigo agora em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 37. Atos, o livro da igreja primitiva, Atos 2, 37. Então está uma turma reunida, depois do capítulo 2, depois que o Espírito Santo manifesta, descendo na forma corpórea, não é como pomba, mas dali como línguas de fogo. E aí, em Atos 2, a gente percebe no versículo 37, o povo quebrantado, porque Pedro vai dar uma admoestação, porque o povo acha que ele estava bêbado, tinha perdido o sentido, não é isso que acontece? Aí aqui, no versículo 37, depois que Pedro chama a atenção, esse povo não está bêbado, não está embriagado, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aí no 37 diz o seguinte: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração, ou seja, o coração amoleceu, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e sejam o que, queridos? Batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Então nesse episódio aqui depois, Pedro ele é bem sucedido, porque através da fala, através do comportamento, do ensinamento dele, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas logo em seguida, passando pelas águas como um ato de arrependimento. Então outrora esse homem, ele tem um vacilo, ele fracassa quando vai andar sobre as águas, ele fracassa quando ele nega Jesus, mas lá na frente nós vemos Pedro bem assertivo em relação à pregação do Evangelho, tendo 3.000 pessoas convertidas e batizadas pelas águas do arrependimento. Amém ou não amém? Outro personagem que nós podemos citar, que mostra com muita clareza essa questão do fracasso, foi José, Zafenate Paneia, lá em Gênesis 37, versículo 25. Gênesis 37, versículo 25. Livro do Bereshit, livro do início, Gênesis 37, 25. Aqui já está mais o texto mais na frente, onde já mostra já José sendo vendido. Antes, a gente percebe nos textos aqui anterior, em que José começa a contar os seus sonhos, os feixes dobrando, a lua, tal, e ele então vai expressando, colocando para fora os sonhos que Deus havia dado para ele. Aquilo gera no coração dos irmãos uma ira muito grande dele, porque ele tinha algo diferente da parte de Deus com ele, não só da parte de Deus, mas de seus pais também. Versículo 25 é o seguinte: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José até ao Egito, uma terra estranha, a qual ele nunca tinha pisado os pés. Era até estranho esse povo ir para essa terra do Egito. Então, outro personagem que fracassou, e talvez não seja culpa dele, talvez foi negligência, simplicidade, foi José, de compartilhar os seus sonhos para os seus irmãos. Ele conta, aquilo gera um ódio. O pai também foi negligente, porque os irmãos estavam distantes. O pai manda José ir lá conferir onde os irmãos estavam. Nesse episódio aí, os irmãos tramam contra ele quando está chegando, tanto que o texto fala: lá vem o tal do sonhador chegando. Aí eles tramam, jogam José na cisterna. Aí um tem a ideia de fazer o seguinte: olha, não vamos matar ele não, vamos vender, que é mais fácil, porque pelo menos as nossas mãos não sujam de sangue. O que acontece é que José fica preso, sofre humilhação, depois vai trabalhar, a mulher dá de cima dele lá, ele foge da cena, ele se arrepende de muita coisa, fica preso durante um tempo, depois ele revela o sonho, Deus usa ele, e no final, em Gênesis 41, versículo 37, a gente vê o resultado de toda a situação que aconteceu na vida de José. Aqui agora é a parte bem sucedida,
Gênesis 41, 37 diz o seguinte, ele dá um conselho, e o texto diz o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, ele pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia, lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, nesse capítulo aqui, nós percebemos o sucesso de José acontecendo como um governador, como alguém que Deus usa para mudar todo um quadro que iria acontecer. A fome estava estabelecida, e ele tem então a direção de Deus, após receber uma orientação da parte de Deus, dando para o governador, ao chefe, ao faraó, para que ele então administrasse, porque um tempo de seca viria, para que guardasse alimento, e isso acontece. Quem está me entendendo? Amém? Olhando esses textos, talvez a gente perceba alguma coisa assim, porque naturalmente nós que estamos aqui hoje, olhamos esses personagens da Bíblia, e pensamos que eles têm algo a mais da parte de Deus do que a gente. Não é natural isso acontecer, a gente olha como um olhar de deslumbrar, e, não, mas José conseguiu fazer isso, porque ele tinha um contato com Deus. Não, esse outro fez isso porque ele tinha essa... Outro personagem também que me veio na mente, que agora é o apóstolo Paulo, fracassou em inúmeras vezes, quando ele tentou ir contra os caminhos do Senhor, tanto que a palavra diz: é duro para ti recalcitrar contra os meus guilhões, ou seja, ele estava batendo contra a rocha, guilhão era uma ponta de uma lança. Então você vai vendo esses personagens e você vai pensando o seguinte: mas pastor, vendo esses homens quebrarem e serem sucedidos, é muito simples, porque eles têm algo diferente da parte de Deus. Nós entendemos que eles têm sim uma conexão com Deus diferente, mas é homem como eu e você. Amém ou não amém? Como eu e você, não tem nada a mais do que nós, falando no aspecto humano. São homens naturais, com desejos, com fome, com sentimento, com tristeza, com emoções abaladas, são homens naturais. Mas eu queria também, para não ficar só baseado nesse contexto de José, do que aconteceu há muito tempo, eu queria trazer algo mais atual também, para que possamos aplicar. Um homem que também teve uma história interessante de fracasso, que quebrou diversas vezes, é o Abraham Lincoln. Em 1831, Lincoln deixa a família e sai em busca de trabalho, aos 23 anos de idade. E aí, ele junta com os seus amigos para fazer uma espécie de um comércio, uma tentativa de unir com 3 amigos para fazer um comércio, e ele fracassa em 1831, com 23 anos de idade. Depois de fracassar e vender a sua parte da sociedade, em 1832, Lincoln se candidata pela primeira vez a um cargo público, pela Assembleia Legislativa dos Estados Unidos, e ele mais uma vez fracassa, porque não tinha dinheiro para bancar a campanha, né? É o segundo fracasso dele. Em 1833, após a derrota na eleição, ele pede dinheiro a um amigo para começar de novo, e mais uma vez ele vê a falência chegando, ele perde a terceira vez. Em 1834, Abraham Lincoln se candidata novamente para o legislativo, mas dessa vez ele ganha. Pela primeira vez ele experimenta o que é sucesso. Foi em 1834. Em 1835, tudo estava dando certo, indo bem, parecia que as coisas estavam melhorando para ele, as coisas iam se encaixando, e Lincoln era deputado estadual. Ele foi aprovado pela ordem de advogados dos Estados Unidos. Ele não tinha faculdade, ele foi aprovado por causa de uma situação que ele estudou muito, e ele prestou uma prova e conseguiu passar.
né? Eu esqueci o nome que chama, me fugiu o nome aqui agora, quando é tipo um ADOC. Como é que é? Não é ele é autodidata, só que em contrapartida ele exerce uma função que ele não fez uma faculdade. É tipo como se fosse um ADOC, né? Chama de ADOC. Aí beleza, tudo dando certo. Em 1835, ele advogando, conseguindo as coisas, aí ele tinha casado pouco tempo, e a sua esposa, ela acaba contraindo uma febre chamada tifoide. Quem conhece tifoide? Que é adquirida por causa de lugar insalubre, água suja. Aí ela acaba morrendo. Em 1836, ele fica totalmente descontrolado e tem um colapso nervoso, e ele passa o resto do ano deitado numa cama. Então ele acabou não conseguindo advogar durante esse tempo. Depois, em 1836, mais uma vez ele é derrotado, porque ele não consegue permanecer por causa da doença, né, que ele teve colapso, viu a esposa morrer, ficou perturbado. Em 1840 ele recupera e tenta se tornar o eleitor do colégio eleitoral que elegia os presidentes dos Estados Unidos. Mais uma vez ele é derrotado. Em 1843 ele tenta pela terceira vez o posto de deputado federal e mais uma vez é derrotado. Em 1846, na segunda tentativa, ele é eleito para o Congresso e se muda para a capital, mas ele tem dificuldades em destacar na Câmara e eles colocam ele como não reeleito, perde de novo. Em 1848, apoia o candidato vencedor à presidência, almejando ter um cargo de prestígio, mas ele não é selecionado, ele perde mais uma vez. Mais uma vez, ele perde e volta a advogar por causa própria. Em 1854, Lincoln volta à política com a bandeira do combate à escravidão. Quem lembra desse negócio da escravidão que tinha nos Estados Unidos muito forte? Entre que os negros não podiam ter contato com os brancos. Aí ele joga essa pauta para que isso acabasse. E mais uma vez, ele é o quê? Derrotado. Mas em 1856, ele busca a indicação para um partido republicano, do qual ele foi um dos fundadores, para a vice-presidência, e parece que ele vai ganhar, e ele recebe apenas 100 votos, e mais uma vez ele é derrotado. Em 1858, novamente ele tenta se eleger senador, e mais uma vez ele é derrotado. Em 1860, Lincoln consegue a nomeação do Partido Republicano, e ele passou a ser o 16º presidente dos Estados Unidos, com sucesso. E, diga de passagem, foi e ainda continua sendo um dos maiores presidentes que estiveram em um cargo de poder. Te mostrei aqui um personagem que foi derrotou situações e problemas. Quantas vezes, Washington? Inúmeras vezes. Foi derrotado, mas derrotou as derrotas também, ele venceu as derrotas. Quando você pega também, lembrei que estava no escritório lendo, esse livro aqui, Os Magnatas, que o Elmir me deu de presente. Aqui fala a história de Andrew Carnegie, o John Rockefeller. O Andrew aqui é o cara que é conhecido, quem conhece o Andrew, já ouviu falar dele, a história dele? Andrew Carnegie, alguém? Você conhece, né? Era o cara do aço, ele que inventou essa ideia do aço. Ele foi o homem do aço, conhecido. Ele era baixinho, totalmente proeminente, inteligente. Ele foi o cara do aço. John Rockefeller foi um dos fundadores da ideia do petróleo, esse John Rockefeller aqui. Interessante é que o Andrew quebra também durante um tempo, depois recupera. Ele era escocês e foi tentar a vida nos Estados Unidos. E você também vê o John Rockefeller também em algumas situações cair o petróleo, dar errado, porque teve uma época que os trens, eles eram movimentados por petróleo, e acaba que houve uma transfiguração, uma competição, e aí John Rockefeller acaba perdendo o seu posto, mas depois recupera. Outro que a gente conhece também, que esse livro aqui é indicado para vocês aqui, é o Mais Esperto que o Diabo, é o Napoleão Hill, que é muito conhecido. Napoleão Hill, na primeira página desse livro aqui, ele senta com Andrew Carnegie antes de morrer, e ele pega algumas orientações após ter quebrado financeiramente. Napoleão Hill é um dos caras que tratam sobre finanças, e ele mostra aqui no livro que em um momento ele quebrou. Você lembra dessa parte?
no comecinho do livro, quem leu esse livro que sabe, que ele senta com Andrew Carnegie, antes de sentar com o diabo para conversar, e ele então pega algumas orientações de como ser bem sucedido financeiramente, e ele reergue novamente. Bom, por que eu trouxe para vocês essas informações? Porque esse assunto é um assunto que me chama muita atenção. Inclusive, eu comecei a escrever um livro baseado sobre o fracasso. Tem até que dar continuidade a esse livro. E eu acho importante entender o porquê que o fracasso ele faz parte de um crescimento. Porque todo mundo que vai crescer tem que o quê, queridos, em algum momento? Fracassar. O fracasso é uma premissa necessária para que haja um crescimento. E dentro desses pontos, eu quero falar com você do primeiro tópico, Pedrão, que é, joga para nós lá, 1, 2, 3. Não, gastei esse tanto de informação, não, vamos lá, 1, 2, 3. Isso. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a desmistificação do sucesso, essa coisa mística de sucesso que nós temos na nossa mente, que é implantada nos ensinos das escolas, que a gente tem que ser alguém de sucesso, vencer, e sucesso para nós sempre está baseado com dinheiro, com riqueza, com prosperidade, com bem-status, com ser bem visto pelas pessoas, e nem sempre é assim. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 13, versículo 4. Então, quero desmistificar o sucesso, essa ideia do sucesso. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com você é que o sucesso é resultado de não desistir quando as coisas dão errado. Provérbios 13, 4 diz o seguinte: o preguiçoso, ele o que, queridos? Que Laila, Laís, o que o preguiçoso faz? Ele apenas deseja, vem na sua mente, ele concatena, mas não coloca em prática. O preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será o quê? Satisfeito. Daquele que vai atrás, daquele que corre, daquele que coloca na mente o negócio e coloca na prática, mesmo errando, dando certo, ele vai para cima do negócio. Então, desmistificando o sucesso. O sucesso, meus irmãos, é um resultado de não desistir quando as coisas dão errado. Quando você começa a caminhada cristã, você vai vacilar demais, porque é natural você vacilar, é natural você errar. Quando você assume um percurso de um curso numa faculdade, você vai errar. Inclusive as provas mostram que você vai errar, porque faz parte errar. Você é testado porque isso motiva você a buscar um crescimento. Então, a primeira coisa que eu queria tirar de você, da sua mente, é esse complexo de sucesso tem a ver com dinheiro, com riqueza, com filhos nobres, de cabelo liso, penteado. Não, não é isso não. Não é isso não. Amém ou não amém? Tira isso da mente. Tira essa ideia, porque sucesso, irmãos, está relacionado à forma com aquilo que eu enxergo. Olha você aí, sadio, feliz. Doutora Eliana aqui é um exemplo de sucesso. Venceu diversas vezes várias situações da vida. E talvez outros que estão aí bem de saúde, né, doutora? Sente lá para baixo, entristecido. Sucesso, meus irmãos, é você poder sentar na sua casa, reunir a família e ver que todo mundo está bem, com saúde, alegre, feliz, cheio do Espírito Santo de Deus. Sucesso é você cair da escada e reerguer e ver que Deus cuidou de você o tempo todo e não faltou nada na sua casa. Isso é sucesso. Sucesso é você ver as coisas acontecendo aos poucos e você ver Deus cuidando de cada detalhe sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Isso é sucesso. É a gente enfrentar uma pandemia e dizer que nós não podemos falar em momento algum que faltou nada na nossa casa. Isso é sucesso. Só que nós pegamos o sucesso como se fosse algo o quê? Dinheiro. Ah não, é trocar de carro, é ter finanças altas. Não é isso. Tira isso da sua mente. Não estou aqui pregando uma apologia de derrota, amém ou não amém? Estou dizendo para você se contentar e se alegrar com aquilo que Deus tem feito. É começar a enxergar, é valorizar as pequenas coisas. Olha você aí sentado, perfumado, com uma roupa da hora, isso é sucesso. Quantas pessoas queriam ter oportunidade você tem de ser livres e não tem? Outra coisa que eu aprendo com você, desmistificando o sucesso,
Fracasso nos ensinam a importância de tentar de novo. Provérbios 24:16 diz o seguinte: o justo cai 7 vezes, mas se levanta outra vez. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: o justo, ele pode até cair, mas ele se levanta. Ele se levanta, ele se ergue. Deus é com você, ele te ajuda. Amém ou não amém? O justo, irmãos, não é alguém que é perfeito, não. Porque se fosse baseado nisso aqui, nenhum de nós levantaríamos. Justo, na palavra aqui, é aquele que é separado por Deus. E nós somos separados por Deus. Mesmo não merecendo, a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Então, tira isso, essa mentalidade. Valmir, o que é sucesso? É você olhar para você mesmo e comparar com você e ver como você era antes. Como é a sua mentalidade hoje. É você olhar para você mesmo, para a sua história, a história da sua família e ver o quanto você venceu. O pastor Vinícius hoje mais cedo pregou uma mensagem aqui, essa mesma mensagem, e ele falou algo interessante que eu não tinha parado para notar. Ele falou assim, da minha família, quem mais leu o livro foi eu, e o segundo que mais leu o livro foi meu filho. Ou seja, é um sucesso. Talvez você olhando isso, pensar que besteira. Tá, então senta lá e lê os livros aí. Da sua família, talvez você é um que tem formação acadêmica superior. Olha aí, isso é um sucesso. Amém ou não amém, irmãos? Isso é um sucesso. Muitas pessoas passaram por aqui, não tiveram a formação que você tiver, as informações e a formação que você teve. Isso é sucesso. Então tira essa mentalidade de comparação. O que faz a gente nos perder é o tal da comparação. É ficar olhando do outro, vendo como Deus age ou trabalha na vida do outro. Não, senhor. Começa a olhar para você. Começa a ver você. Ver quem você era antes e quem você é hoje. E você ficará feliz em ver o resultado que Deus tem feito na sua vida. Vocês têm que dar glória a Deus agora. Glória a Deus. Outro ponto que eu aprendo com vocês. As falhas nos ajudam a entender que resultados consistentes vêm com esforço. Provérbios 14:23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Fala comigo assim: em todo trabalho há proveito. Então, em tudo aquilo que você dedica a fazer, há algum tipo de proveito. Vamos lá. Você é pedreiro, e aí você começa a levantar uma parede, e aí você coloca a linha lá errada lá, marca de um lado, marca do outro, e aí foge tudo para um tijolo. Pronto. Por mais que aquele serviço que você fez foi errado, mas você aprendeu. Da próxima você vai conferir direitinho. Deu para entender? Não foi jogado fora o seu esforço. Não foi jogado fora. Você aprendeu. Você já entendeu que aquele caminho lá não dá para você trilhar. Então na próxima você vai procurar alguém para poder te orientar. Olha aí, deu para entender? Porque quando você dispõe a fazer as coisas, algo acontece. O problema irmãos, é que a gente fica só colocando na mente, pensando, e não coloca em prática. É melhor o mal feito executado do que o perfeito que nunca foi colocado no papel. Sim ou não? Então vamos lá. Outra coisa que eu aprendo com você: desmistificando o sucesso. Sucesso não é um golpe de sorte, mas um caminho construído com trabalho árduo. Provérbios 28:19. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que vai após coisas vãs se fartará de pobreza. Ou seja, o que se esforça para poder plantar, ele vai colher o resultado. O que se dedica vai colher o resultado do seu esforço, mas quem não faz nada, não vai colher nada. Em Provérbios a gente vê isso, uma orientação de Salomão dizendo: vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, tira essa mente que foi implantada em você, sem você perceber, que sucesso está a ver só com dinheiro, com status, com poder. Sucesso está a ver com saúde, sucesso está a ver com criação dos filhos, sucesso está a ver com você reunir a sua família e ver todo mundo com saúde. Amém ou não amém? Bem, feliz com Deus. Você é alguém de sucesso. Comparado com muitas pessoas da sua família, você sabe que você é alguém de sucesso. Só que às vezes a gente negligencia isso. A gente não valoriza nem quem a gente é às vezes. Eu sou alguém de sucesso, você é alguém de sucesso,
Primeiramente porque o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Só por isso. Já é o mais destaque. É porque ele resolveu, analisando aqui um ponto interessante. Quem no Velho Testamento pode dizer que o Espírito Santo habitava dentro deles? Quem? Ninguém. Ninguém. No Velho Testamento não. Depois que o véu foi rasgado, aí sim houve a possibilidade de sermos morada do Espírito Santo. Você observa que no Velho Testamento eles recebiam a visitação da voz de Deus, não a morada. Mas hoje você é morada do Espírito Santo de Deus. Você não tem que ir até um lugar, ele habita dentro de você. Olha aí, sucesso. Segunda coisa que eu aprendo com você, às vezes o sucesso vem após inúmeros fracassos. Segundo Pedrão, dois, três. Adaptação, mudança. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, segundo, às vezes o sucesso vem após inúmeros fracassos. Ele também nos ensina a fazer a adaptação, aprender a mudar. Sabe por que muita gente sofre hoje? É porque não aprendeu a se adaptar em ambientes. Meu irmão, o comportamento dessa geração agora que nós estamos vivendo não é o comportamento da década passada, não é, é diferente. É um povo com a estrutura mental totalmente diferente. E se você não aprender a se adaptar, você vai acabar sofrendo por não se adaptar. Quando você entra numa empresa para trabalhar, não é a empresa que precisa se adaptar a você, é você, Denner, que precisa se adaptar à empresa. Não é você que faz o horário, que é a hora que você chega, porque já existe um horário marcado. Não é você que condiz com o que tem que ser feito, porque já tem que ser feito as funções, já está tudo estabelecido. Você tem que apenas executar aquilo. Então, o que eu aprendo com você? Às vezes, o sucesso vai vir com o fracasso, e faz parte desse processo a adaptação das mudanças. Você tem que adaptar às mudanças que acontecem. Muita gente é resistente a mudanças. E sabe o que acontece? Acaba o quê? Ficando para trás. A gente precisa se reinventar. Eu lembro que numa época as igrejas tinham, não era data show, era aquele que colocava uma lâmina, Lucas. Como é que chama, Lucas? Aquele retroprojetor? Tinha um retroprojetor, um bichão grandão assim, você lembra? Que jogava uma luz, batia numa lâmina e pegava na parede. Imagina a gente com um retroprojetor. Antigamente os púlpitos eram feitos de concreto. Quanto maior o púlpito, parece que mais unção tinha um altar. Hoje não, cara. É um bistrô o púlpito. Então a gente precisa o quê? Se reinventando, se adaptando, mudando as coisas. Estou dizendo para mudar talvez aquilo que é marco para você. Você nem pode mudar. Algumas coisas são pétreas para nós. Amém ou não amém? Por exemplo, sobre a fé, sobre a nossa convicção, a gente não muda isso. Eu estou falando a premissa que você entende que essas coisas não mudam. Mas aquilo que precisa mudar, tem que mudar. Há um tempo atrás, as modas, as calças, é aquela que tem uma boca mais larga, como é que chama? As mulheres usavam? É pantalona, como é que chama? É flare? Não é boca de sino. Flare é o nome mais moderno. Boca de sino. Não vejo ninguém mais de boca de sino. Mas há um certo tempo era o quê? Moda. Você tem que adaptar as mudanças. Amém ou não amém? Parece algo simples demais, mas faz ao contrário. Chega no seu serviço lá e tenta mudar as coisas. Tenta reinventar ou criar algo para você ver. Não se adapta não. Não se ajusta não para você ver. Tanto que é mais difícil. Outra coisa que eu aprendo com você, sobre adaptação às mudanças. Fala assim comigo. Quando aprendemos com os erros, e isso nos torna mais flexíveis. Sabe o que é interessante? É importante a gente errar.
Sabe por quê? A gente fica mais humilde. Esses dias para trás eu preguei sobre isso. A gente abaixa mais esse nível de justiça, sabe? Justiça que não tem justiça nenhuma. Há um tempo atrás as igrejas eram muito assim. A pessoa errava, aí pegava a pessoa, trazia aqui na frente, pegava o erro da pessoa, mostrava para todo mundo. E eu ficava pensando, porque eu sempre pensei, né? O ser humano pensa. Fala, cara, para que isso? Qual que é o objetivo de levar uma pessoa publicamente e exortar ela publicamente? E eu pensava isso, falei, cara, mas será que isso vai trazer a pessoa para mais perto ou distanciar a pessoa? E eu sempre concluí e vi as conclusões que aquilo que distanciava as pessoas. Até a repreensão tem que ser feita com o quê? Inteligência. Até para repreender, até para chamar a atenção tem que ser feito com certa disciplina. Tem que ter uma forma de abordar. Ou não, irmãos? Você pode simplesmente, como os professores... Antigamente os professores batiam com régua na palma da mão. Fazia só isso. Dá uma reguada no menino para você ver. O problema que você vai arrumar. Então o que acontece? Falhar, Valmir e os irmãos que estão aqui, Elmer, é importante falhar, porque a falha nos revela o quão frágil a gente é. E aí quando o outro irmão erra, o que acontece? Eu assumo o papel da misericórdia. O que é misericórdia? Córdia tem a ver com o quê? Com o coração. É colocar o meu coração na miséria do outro. É eu passar a enxergar o que aconteceu, colocando o meu coração no acontecimento, na miséria do outro. Então o erro também trabalha em nós esse sentimento de humildade, nos força a ser humilde, porque nós perdemos então o crédito de ficar o tempo todo com o tupete alto. Quem está aprendendo alguma coisa? Outra coisa que eu aprendo com você: superar dificuldades nos dá confiança para lidar com o inesperado. Salmos 34, 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Coloca a mão sobre a sua cabeça como um ato profético, lendo esse texto. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. O que eu aprendo com você? Se os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra das suas angústias, significa que o justo também passa por angústia, por um momento ruim, mesmo sendo o quê? Justo, sendo certo. Inclusive foi tema de uma das mensagens passadas que eu falei. Dá errado quando se faz tudo certo. Dá errado, mesmo fazendo tudo certo. Tem coisa que não está no seu poder, é intempéries do tempo, você não domina. Terceiro ponto: o que o fracasso nos ajuda? 1, 2, 3. Reavaliação do sucesso, de metas, perdão. Reavaliar as metas, analisar as metas dos projetos. Se você não faz isso, eu te oriento a fazer. Todo começo de ano a gente precisa sentar e planejar como é que vai ser o ano. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou pensar? Se você não coloca esses planos num papel, a tendência é você esquecer de todos os seus projetos. O que é que eu aprendo com você sobre a reavaliação de metas? Se algo não funcionou, irmãos, ou não está funcionando, aprenda-se a readaptar. Fala assim comigo: se algo não funcionou, ou não está funcionando, eu preciso readaptar. Readaptar. Não adaptar, porque é readaptar, é modelar de novo. Eu sou formado numa área, administração, por exemplo. Mas aí, Washington, eu não consigo achar uma função para mim poder ser um administrador. O que eu preciso fazer? Me readaptar. Então, durante um tempo, eu vou fazer, Fernando, vou trabalhar, que seja trabalhando em um serviço comum, por aí, até que uma vaga surja, para que então preste um concurso e então seja efetivado. Olha, eu me readaptando. Mas se eu não colocar isso na cabeça, eu fico batendo cabeça o tempo todinho. Eu fico quebrando a mente o tempo todinho.
A gente precisa se readaptar, estar pronto a entender que às vezes as coisas fogem fora do comum, do normal. E se eu não estiver preparado mentalmente para me readaptar, eu vou sofrer. Quem aqui é formado em uma área e não exerce o seu trabalho na área que formou? Levanta a mão para me ver. Pronto. Você fez o quê? Readaptou. É culpa? Não. É porque não surgiu a oportunidade. Aí o que eu posso fazer? No momento certo que a vaga surgir, o quê? Abraço ela. Mas se eu ficar o tempo todo lamentando, chorando, porque que deu errado, eu vou apenas entrar num estado chamado depressão. Outra coisa que eu aprendo com você: é bom adaptar metas conforme aprendemos com os nossos erros. Provérbios 15, 22. Os planos falham por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Terceiro ponto que eu aprendo com você, que é importante a gente aprender a adaptar conforme as metas vão mudando, e aprendendo com os erros passados, porque os erros, meus irmãos, eles são um dos maiores professores que a gente tem. Ele te ensina, ele trabalha em você a humildade, ele ressignifica você, ele te ajuda a entender que aquele caminho que você trilhou não dá mais. Olha, errar é importante. Parece uma frase vazia, mas errar é importante. Quando você mexeu com o som lá, o Rick, trabalhou com esse negócio, deu tudo certo no primeiro, foi tudo certo, uma beleza. As panelas, você montou as panelas, deu tudo certo lá, o jogo de panela, foi assim? Ou você errou? Ficou um fora de um tom de cá. Por quê? O erro vai te o quê? Vai te aperfeiçoando, ele vai te modelando, ele vai te ajustando. Você não pode desistir, você não pode se entregar à derrota. Quarto, sobre a questão do fracasso. 1, 2, 3. Irmão, esteja sempre aprendendo algo novo, que seja a leitura de um livro, que seja um cursinho técnico, esteja sempre aprendendo algo novo, esteja sempre obrigando a sua mente a fazer algo de desenvolvimento, porque o tempo, meus irmãos, vai passar, e se você não se adaptar a essas mudanças, você vai acabar sofrendo, ficando para trás, e nascendo no seu coração um sentimento de inveja posteriormente. Então, aprendizado constante. O fracasso em si, ele é uma oportunidade de aprendizado. Em Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: o sábio ouvirá e acrescentará em conhecimento, e o entendido adquirirá habilidades. Então o sábio, o que ele faz? Ele ouve, ele escuta, e logo ele adquire o conhecimento. Eu vou dizer uma coisa aqui que acontece muito. Muita gente, eu sei, tem a imagem do Ravani, pastor, como se fosse um menino de 15 anos ainda, até hoje. Aí eu prego um negócio, eu ensino um negócio, acaba tendo resistência, porque na mentalidade é uma criança ensinando um adulto. Isso acontece muito, eu já vi em falas, em comportamentos. E aí o ensino está sendo pregado, mostrado, e a pessoa o quê? Ah não, Ravani está ensinando esse negócio. E aí você vê que muita gente acaba aproveitando aquilo que foi ensinado. Dizendo para você uma coisa: aprende sobre. Amém ou não amém? Desenvolve. A sua mente precisa estar aberta a todo conhecimento, que seja de uma criança. Que seja de uma criança. Tira essa resistência, essa coisa do coração de, sabe, não. Uma criança ensina a gente. Uma criança ensina a gente a simplicidade, ensina o amor verdadeiro. Já viu que eu sou apaixonado com os meninos da igreja? Porque eu sinto que amor sincero, é sem fingimento, não precisa bancar nada para, é simplesmente, pastor, não sei o que. Quem está entendendo? Todo mundo tem uma forma de apresentar para você conhecimento, é só você reter e aprender. Quem está aprendendo algo aí? Outra coisa, adiantar porque o tempo está estourando. Resiliência. Fala comigo assim: resiliência. Cara, essa palavra é muito simples, mas ela é muito forte. O que seria resiliência? É ser resiliente, é persistir, é se adaptar, é insistir, é
enfrentar as lutas mesmo quando tudo está contra. É ser como o Abraham Lincoln aqui fez. Errou uma vez, foi para cima. Errou outra vez, foi para cima. Ele foi o quê? Resiliente, até que conseguiu. Você precisa ter uma coisa na sua cabeça. Primeira coisa é saber se é a direção de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, ter paz no seu coração. E terceira coisa, ser resiliente. Amém ou não amém? Caminhar para cima do negócio, acreditar, mesmo que ninguém acredite. E outra coisa, irmãos, ninguém tem que acreditar mesmo, não. O sonho não é deles, velho. O sonho é seu, o projeto é seu, e o resultado do desfruto vai ser você que vai usufruir disso. Às vezes a gente fica esperando o outro acreditar num sonho que é nosso. Não, é obrigação do outro acreditar. O sonho é seu, o projeto é seu, então você precisa acreditar, porque no desfrutar, não são os outros que vão desfrutar, é você que vai desfrutar. Mas a gente fica esperando ver o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, Irmãos, o que o outro está pensando, o que o outro está achando, isso é variável. O ser humano acorda hoje sorrindo, amanhã acorda triste. Se você depender de aprovação nesse sentido, você vai ficar sendo alguém fracassando o tempo todo. Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aprenda a lidar com os problemas. Aprenda a lidar com os problemas. Aprenda a gerar confiança. Aprenda a acreditar em si mesmo. Deus é com você. Deus está com você nessa causa. Vai para cima do negócio. Acredita. Confia. Confia. Para de se entregar ao medo. Para de se entregar ao que o povo acha, o que o povo pensa. Acredita, senhor. O Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, te deu uma palavra. Acredita, confia, vai em cima, marcha. Ô Moisés teve que acreditar. Ele teve que acreditar. Não, o mar estava fechado até agora. Ele orou, mas ele teve que acreditar. Ele teve que dar um passo de fé. Porque entenda uma coisa, irmãos, olha aqui para mim. Olha para mim. Aquilo, Brau, que Deus vai fazer por você, pode ficar tranquilo que Ele faz. Mas aquilo que era a sua competência, Deus não move uma palha para fazer, porque era a sua competência. As suas ações é você que tem que fazer. Caminhar em meio às águas é ação humana. Agora, abrir o mar vermelho é a ação de Deus. Tem que acreditar, tem que confiar. Deu errado? É assim mesmo. Outros erraram, outros vão errar. Sexto, empatia e compaixão. Através de nossas próprias falhas, nós conseguimos entender melhor as lutas que os outros enfrentam. 2 Coríntios capítulo 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, entenda uma coisa, esse texto diz que o próprio Deus nos permite em alguns momentos nos consolar. Ele cuida da gente. Com qual objetivo? Para que quando o outro estiver passando por uma tribulação, eu o quê? Seja um consolador, dê uma palavra de conforto, de ânimo, de levantar. Vocês estão vendo que não está chovendo, não está muito barulho na igreja? Antigamente a gente ficava o quê? Gritando aqui, se fosse nesse momento agora. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Essa casa está ficando chique, viu, senhor? Está chovendo lá fora, uma chuva que, se fosse antigamente, meu Deus do céu, barulho de lata batendo aqui dentro. Olha como é que o trem está. Deixa eu voltar para cá. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Outro texto, 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente,
como também o fazeis. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum delito, em algum erro, vós, que sois espirituais, corrijam, com espírito de mansidão. Pinta esse quadro aqui, vem cá, Pedro. Come on, please. Então, a orientação do texto não é deixar de corrigir, mas peguei o Pedro Vitor fazendo um negócio errado. O que é que o texto nos orienta a fazer? Ô Pedro, vem cá, irmão, deixa eu te falar com o seu negócio. Eu vi que você fez isso, tal situação, mas eu estou dizendo para você uma palavra, com certo, arrepende. Quem entendeu? Segura aí. Irmãos, confere comigo lá, cadê Pedrão? Joga em cima. Gálatas 6:1. Olha que interessante. Gálatas 6:1. 1, 2, 3. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito calmo. É bater um papo, um dialeto, é trazer a consciência ao arrependimento. Segura aí. Agora continua. E que cada um tenha cuidado para que não sejam também tentados. O que a gente faz? Pedro errou, já chega metendo a voadora do cara, já chega explanando para todo mundo o erro, o defeito, o cara, obrigado. E a orientação é fazer diferente. Outro ponto que eu aprendo com você: às vezes o sucesso vem após inúmeros fracassos. E o último, joga lá, Pedrão. 1, 2, 3. O fracasso nos ensina um detalhe muito interessante: a sair da nossa zona de conforto. O que seria a zona de conforto? Seria tudo aquilo que deixa você estável, neutro, que você não prospera, não cresce, não desenvolve, você não avança. Isso é a zona de conforto. É simplesmente você sentar e cantar aquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as coisas vão passando, os tempos vão mudando e você está o quê? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Hebreus 12:11. Toda a disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o que eu aprendo com você sobre a questão da zona de conforto? É importante atravessar dificuldades, porque ela nos dá coragem para explorar coisas novas. Fala comigo assim: dificuldades nos impulsiona a explorar novos ambientes. Então a dificuldade nos ensina a explorar novos ambientes. Quer um exemplo disso? Pediu biópsia, falou infarto, logo o nego está na academia, treinando, agarrado. Novos ambientes, nunca pegou um peso, mas falou biópsia, falou infarto. Menino, está arrumando instrutor, está arrumando não sei o que, está pegando peso, está na Matrix, está na Nine, está agarrado. Por quê? Porque te obriga a experimentar. Está lá perto da praia, na Atenas agarrado. Então o que acontece? A dificuldade, ela nos obriga a explorar coisas novas. Você passa um aperto financeiro, o que você faz? Logo, se você for inteligente, você faz o quê? Começa o quê? A diminuir os gastos. Você começa a diminuir os gastos. Você toma uma queda, você já não sobe na escada do jeito que subia antes. Já sobe o quê? Cismado. É capaz de subir na escada agora querendo andaime. E por último aqui, o fracasso nos encoraja a buscar novos desafios e a nos superar. Você precisa pegar essa palavra, colocar no seu coração e fazer em você uma transformação para que você supere você mesmo. O objetivo dessa mensagem aqui hoje é trazer superação para você mesmo, é para você avançar, é para você crescer, é para que quando chegar lá na frente você observar: olha, eu era assim, eu fazia assim, logo sou totalmente diferente, sou alguém agora capacitado, gabaritado, cresci, desenvolvi. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?
Irmãos, eu gosto de ressaltar isso. A El Shaddai, ela tem um ponto muito forte. Nós buscamos ter uma igreja abalizada na palavra, orientar o nosso povo para que ele cresça não só no âmbito espiritual, mas na vida do cotidiano, desenvolvendo, crescendo. Esse é o nosso intuito como igreja, ver você prosperar, ser um crente em Deus, mas ser respeitado, ser um pai de família, ser uma mãe de família, ser alguém bem visto pela sociedade. Amém? Porque a transformação do evangelho não é só pular numa perna só, dar glória a Deus e aleluia, é modificar a sua mente. Apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. É evoluir, é crescer, é desenvolver. Esse é o nosso intuito, é ver você bem sucedido servindo a Deus. Amém? Você é feliz por isso? Você ama essa casa? Nós também amamos vocês. Vocês são importantes para a gente. Como pastor dessa igreja, eu amo a minha igreja. Tenho prazer de ler, estudar e trazer conhecimento para vocês. Eu me sinto privilegiado em poder servir vocês. Que nesse momento agora, acho que o louvor vai vir. Vocês vão vir? Vocês estão aí? Vocês vão vir? Pode, não, se eu quiser. Vocês que mandam, velho. Só para cá. Vocês combinaram de cantar hoje xadrezinho? Cadê o Tiago, a turma? Neemias? Você pode curvar sua cabeça nesse momento agora? E eu queria que você trouxesse na sua mente todos os momentos que você fracassou e pensou em desistir, pensou em parar. Talvez você até parado, né? Em alguma situação de sua vida, você vacilou, errou, e essa palavra veio de encontro ao seu coração nessa noite. Queria que você começasse nesse momento aí agora, a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça, enquanto os meninos vão se ajeitando aqui, e eu quero orar com você, trazendo uma palavra de conforto ao seu coração, e de incentivo também. Pai, nessa noite nós ouvimos uma palavra simples, mas que trabalha muito no nosso coração. Seres humanos em si, em alguns momentos vão fracassar porque é natural, talvez na fé, talvez no trabalho, talvez em momentos, em decisões no relacionamento, mas a minha oração nessa noite é: dê para nós a expertise, a inteligência, a resiliência, para que possamos vencer os obstáculos. Deus, todo mundo erra em algum momento, porque em nós não há perfeição, e se nós pensamos que somos perfeitos, a tua palavra diz o seguinte: olha, toma cuidado para não caia. Então, a nossa oração nos ajuda a vencer as dificuldades que surgirão. Dê para nós a estratégia, dê para nós a força para vencer as dificuldades. Deus, em alguns momentos tudo vai bem, a gente fica feliz, mas parece que quando algo foge do nosso controle, logo o nosso coração é tentado a reclamar, a questionar, a desafiar o Senhor em palavras, em situações, e nós ficamos como que abalados, desanimados, tristes. Mas a minha oração e a oração da tua igreja essa noite é: nos faz resilientes, porque lutas virão, tribulações virão. O Senhor não escondeu isso da gente. O Senhor diz o seguinte: no mundo nós teríamos aflições, tribulações, lutas. O Senhor deixou isso claro. Então o que acontece é nos ajuda nas nossas dificuldades. Não tem ninguém perfeito aqui, não tem ninguém aqui santo o suficiente que não errou. Todo mundo erra, e aquele que diz que não erra acabou de errar porque fez o Senhor de mentiroso, porque a tua palavra diz que todos nós pecamos. Então a nossa oração hoje é sincera, verdadeira, simples, nos ajuda a vencer as nossas lutas e dificuldades. Esteja com a gente, não nos abandone, não abra mão, Senhor, do teu povo. Assim como o povo de Israel errou diversas vezes, o Senhor não abriu mão, não abandonou o povo. Não abra mão do povo que serve ao Senhor. Deus, vamos errar, vamos fracassar em alguns momentos, mas uma coisa nós temos no nosso coração: nós não
abrimos mão da nossa fé, da nossa crença, que é o mais importante. Certo, errado, acertando ou errando, continuaremos crendo que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Senhor para toda a eternidade. Isso é fator resolvido em nosso coração. Então, por isso, usa com a tua graça, com a tua misericórdia, olhando esses pontos em nós. Nós não abrimos mão da nossa fé, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Não entendo os teus planos, mas aceito. Aleluia. Não conheço os teus caminhos, mas confio. A tua bondade, Tua vontade é boa, tão perfeita tão perfeita e agradável. Tem ali, Pedrão? E eu são tão pequeno, ansioso ansioso e preocupado. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. A tua bondade é boa, perfeita, agradável. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Mas eu sou tão pequeno. eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. E se eu cair, A tua mão vai me levantar. a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha
Aleluia. Meus irmãos, eu acredito que boa parte dos irmãos que estão na igreja que eu conheço, sei quem são, mas eu senti o desejo, mesmo assim, de fazer um apelo. A mensagem que nós pregamos aqui hoje foi sobre fracasso, derrota, deu errado. A canção fala se cair, quem errou, tropeçou, distanciou da fé. E mediante essa pregação e essa canção, eu queria fazer um apelo nessa noite para finalizar o culto. Existe alguém que talvez na caminhada cristã tropeçou, desanimou, chutou o pau da barraca, e talvez internamente você está sentindo o desejo de levantar as mãos de novo, vir aqui na frente, reafirmar o compromisso com Cristo Jesus. Ou talvez você não tem compromisso nenhum e quer fazer um compromisso com Cristo. Esse é o momento. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, ou levantar de novo e prosseguir a caminhada com Cristo? Levanta a mão, nós vamos apenas orar por você. Existe alguém nessa noite que precisa alinhar a sua vida diante do Senhor? Ah, pastor, por que você faz isso? Não, porque minha função é essa, pregar o evangelho e abrir a possibilidade para que novas pessoas se convertam e alinhem a vida. Existe alguém nessa noite que quer afirmar um compromisso com Jesus, alinhar a vida? Talvez estava tudo dando certo, aí você caiu, mas está na hora de levantar. Existe alguém? Não? Todo mundo salvo? Crente em Cristo Jesus? Então vamos encerrar o culto. Você foi abençoado essa noite? Amém? A tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair. Pai, nessa noite eu libero uma palavra sobre o teu povo. Eu peço para que o Senhor motive o coração desse homem e dessa mulher, colocando resiliência. As dificuldades surgirão, os problemas surgirão, mas o Senhor vai dar a estratégia, a palavra, o comportamento, a atitude certa, mediante a todos os problemas que surgirem. Deus, Tu és o Deus da provisão, Jeová Jireh, o Deus que provê, e nós oramos ao Senhor pedindo essa noite: dê sabedoria ao teu povo em todas as situações. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Beijo no coração, Deus abençoe, eu amo vocês.